O Câmara Entrevista de hoje com o mestre em Filosofia Clínica Wagner Pedroso está de volta e nós estamos conversando a respeito dessa crise de valores, né? Todos dizem que nós vivemos uma crise de valores e nós discutimos aqui se ela tem alguma relação com esse consumo excessivo gerado aí pelo capitalismo. Nós falávamos exatamente do emocional no primeiro bloco. Dentro dessa crise, dessa mudança de valores, nós temos que olhar com muito respeito para a questão emocional. Sem dúvida alguma. Penso que o emocional hoje é que movimenta o universo de muitas pessoas. Esse emocional que passa pelo aquele do consumo, que nós vimos, eu consumo porque eu tenho uma necessidade emocional para isso. O emocional passa pela questão da afetividade. Hoje nós temos maneiras diversas de viver a afetividade. Veja, o Barack Obama, quando fez o seu discurso de posse, ele se dirigiu aos homossexuais. Porque um presidente da maior potência econômica atual vai fazer no seu discurso uma relação à questão dos homossexuais. Porque é um padrão diferente de viver a afetividade. E é necessário. Sim, nós temos... Há uma intolerância, quando a gente fala de afetividade, de sexualidade, a sociedade muitas vezes se retrai, existe uma certa intolerância. Mas com toda certeza. Ou seja, talvez uma intolerância até formal, porque na informalidade nós temos uma outra postura. Então vejo uma intolerância em relação aos homossexuais. O Brasil tem uma intolerância muitas vezes velada aí. Nós não respeitamos a maneira como as pessoas escolhem viver a sua sexualidade. Mas será que não é porque também as pessoas não têm estrutura? A gente não exercita muito a habilidade de pensar, né? Sim, essa é a grande questão. Nós também temos aí uma falha muito grande. Mas será que não é por causa dessa dificuldade exatamente de pensar, de viver, de se imaginar fora desses padrões que são pré-estabelecidos? Sim, é a incapacidade realmente de refletir, de dizer que o meu universo, ele é meu, mas isso não significa que ele seja o único. Que existem configurações diante de mim que são diferentes. Não são melhores nem piores, são diferentes. Alguém que escolhe viver o seu emocional e a sua sexualidade de uma maneira que é própria dele, a questão da homossexualidade, o filósofo Michel de Foucault trabalhou muito essa questão da homossexualidade. E ele fazia uma grande crítica quando nós olhamos para a homossexualidade, que não é estereótipo de masculino nem feminino. A vivência da homossexualidade, ela não é nem masculina nem feminina, ela é uma nova experiência que normalmente as pessoas não estão preparadas, eu diria, emocionalmente e intelectualmente para compreender. E aí nós criamos uma atitude de distância e até de violência. Que eu digo, novamente, uma crise, eu desrespeito a vida. Eu não respeito a vida. Mesmo porque o enfraquecimento desse valor, o respeito à dignidade humana, talvez seja ele que gere todas as outras, eu disse morte, mas não é o termo correto, todas as outras perdas de valores. Sim. Ou enfraquecimento de outros valores. Esse é o principal? Sem dúvida alguma. Olha, pega um exemplo muito claro no Brasil hoje. A violência. Vamos pontuar a violência. No geral, fica muito complicado dizer, porque vamos pegar a violência contra a mulher. Dizem, a violência contra a mulher tem aumentado no Brasil. Não é que ela tenha aumentado, os índices têm dito isto. Que a mulher tem denunciado mais. Tá? Porque existem mecanismos, está aí a Lei Maria da Penha, tá? As mulheres têm buscado cada vez mais estabelecer a sua dignidade. Agora, num padrão estabelecido no passado, quer dizer, o homem, a mulher pode sempre menos, o homem sempre mais. Então, quando a mulher resolve cessar uma relação, o homem, no seu machismo, no seu centralismo, ele não consegue trabalhar isso. Ele vai, o que ele faz? Ele agride, ele mata. É emocional isto. A dizer, não, é estrutural, é falta... Não, é emocional. É emocional. Ele não conseguiu trabalhar com os valores mais profundos que ele tem, que é a questão da perda. Ele não consegue trabalhar... E claro que está ligado à cultura, à falta de educação formal e informal.
que levam um homem a tirar a vida de alguém. Agora, existem elementos aí dentro dessa discussão que eu estou dizendo, que existem homens com cultura, até com formação acadêmica, que acabam cometendo a mesma violência. Então, vou dizer, é estrutural só isto? É somente o empobrecido, aquele que não tem cultura, que é violento? Não. Então, a causa é outra. A causa é emocional, não só apenas estrutural. Não estou negando que não seja estrutural também do ponto de vista econômico, mas nós temos que colocar a questão do emocional no centro hoje. A violência contra a criança dentro de casa. Por que que o provedor, seja o pai ou a mãe, age com violência com a criança? Muitas vezes aquele que tem uma formação acadêmica de alto nível. Aquela mãe que muitas vezes tem um nível econômico e cultural grande, que manda muitas vezes a criança para a escola sem tomar o café da manhã. E não é porque ela é empobrecida, ela tem um nível social de classe A. Porque o emocional, a mãe não está nem aí, ela está centrada nela mesma. Ela não se importa com aquela figura que é o seu filho ou a sua filha. Então, é uma crise de valores, sim, mas é uma crise profundamente emocional. As pessoas estão descentradas, ou centradas de maneira muito violenta nelas mesmas. E não conseguem perceber. Não conseguem abrir um espaço para o outro. O filósofo israelense Emmanuel Levinas dizia uma questão muito séria. O outro sempre é a nossa exterioridade. Na relação com o outro é que eu vou me definindo, que eu vou me conhecendo. Em muitas relações que nós vemos da questão do emocional, as pessoas não conseguem descobrir o outro. E quanto mais distante esse outro estiver, melhor é. Se ele estiver a quilômetros de distância e que eu possa conversar com ele através de uma videocam, usar um Skype, é melhor. É melhor. Porque se eu cansar da conversa, eu simplesmente clico e cesso a minha conversa. Num ambiente profissional, num ambiente social, em que existe uma conversa, eu diria não real, porque o virtual também é real, mas uma conversa face a face, como dizia o Levinas, eu não posso apertar um botão. A criança, o adolescente, não vem com um botão que você possa apertar. E muitas vezes se quer fazer isso. Então se terceiriza o emocional para a escola, para a academia de dança, para o karatê, para o futebol. Então eu terceirizo, que é a grande moda hoje, né? Terceirizar. E tem gente terceirizando seu emocional. Nós falamos do livro, da 50 Tons de Cinza lá. Eu terceirizo o meu emocional para um livro. Autoajuda. É importante, eu acredito, mas tem muita literatura de baixo nível, ruim. As pessoas consomem, vivem. Não ajuda as pessoas a se entenderem, não tira daquele senso comum. E isso fica aquela coisa assim, eu pensando positivo, eu vou... É uma autoajuda que não ajuda. Não ajuda. Você precisa ver a configuração da pessoa, como é que ela está estruturada. O que é forte nela? O que ela acha de si mesma, os valores que ela traz, o emocional... os prejuízos que ela tem na cabeça, porque tem gente que tem um monte de prejuízo na cabeça. E vive em relação a esses prejuízos. Um prejuízo, vamos dar um exemplo muito prático disso. Alguém que durante toda a vida aprendeu que uma mulher que... Vamos pegar a mulher de novo, porque é muito forte isso, né? Um rapaz que na vida toda aprendeu que uma mulher que usa saia curta e pinta as unhas de vermelho não é uma pessoa muito confiável. E de repente ele se apaixona por uma moça que tem esse estereótipo. Então, existe um conflito entre os juízos, que ele tem, os prejuízos, e o emocional. Olha o conflito que se estabelece na cabeça desse rapaz. Então, nós vamos trabalhar isto. E muitas vezes as pessoas não estão conseguindo equacionar aquilo que nós chamamos a estrutura do seu pensamento. A sua estrutura existencial. E entra em choque esses tópicos na pessoa. E criam as grandes questões que nós temos. A pessoa que não consegue dominar o seu emocional, uma pessoa que entra em depressão, porque está em choque algumas coisas na vida da pessoa. E ela precisa realmente de ajuda especializada. O amálgama que forma os nossos valores, então, ele é resultado, ele é produto do sistema. Sem dúvida alguma. E do emocional. Sim. Os valores estão ligados.
Aí, dentro desses dois, eu tenho que viver de acordo com o sistema, mas o que pode fazer com que os valores resistam é justamente essa minha forma de enxergar as coisas, apesar de dentro do sistema, de enxergar o outro, de ver como é que o outro está conseguindo também sobreviver nesse sistema e de não aceitar que o outro seja menos. Porque se não tem saída para nós sozinhos, para o ser humano não existe saída dele sozinho, nós precisamos dos outros, então por que a gente continua ainda nesse retrocesso de querer viver de forma isolada? A gente tem que desenvolver, então, essa habilidade de olhar para o outro, ver que o bem-estar do outro é necessário para o meu também. Os valores têm, por exemplo, tem várias fontes. Apesar do sistema. Existem várias fontes de criação dos valores. Claro, nós nascemos numa sociedade que já é permeada por valores. Claro. Então, eu recebo esses valores, muitos deles, através do processo da educação. Isso. Seja formal, isso, seja informal, em casa, no intercâmbio com a sociedade. O homem é um animal social. O Aristóteles já dizia isto, o velho filósofo Aristóteles, lá no século IV a.C. Quer dizer, o homem é um animal social. Não tem como nós negarmos isto. Nós necessitamos do outro para estabelecer aquilo que nós somos. Bom, então está dada a questão da estrutura, eu não posso negar. Mas eu também não posso negar que tudo isso que existe fora, ele só passa a ser patrimônio meu na medida em que eu faço o filtro. Isso é fenomenologia. É Edmundo Husserl. Ele vai dizer, as coisas só existem enquanto passam pela minha consciência. E eu diria, parafraseando Husserl, enquanto passa pelo meu emocional. Enquanto isso não existe nada. Enquanto não existe. São coisas externas. O Kant vai dizer, só existe um valor que é verdadeiramente seu na medida em que você faz desse valor um patrimônio seu. Você não é obrigado a realizá-lo. Porque existem certos valores que as pessoas realizam porque tem uma câmera vigiando. Seja essa câmera, pode ser a questão teológica, Deus, pode ser o pai e a mãe que vigiam o adolescente, sei lá, pode ser uma câmera, que nós vemos na sociedade hoje do Big Brother total, porque todo lugar tem câmera, sorria, você está sendo filmado. Mas quem disse quem que deu ordem para me filmar? Estou brincando, mas é a sociedade que nós vivemos. Um reality show total. As rodovias são monitoradas, tudo é monitorado hoje. As pessoas acham maravilhoso isso, né? Então, a questão dos valores, né? Então, veja, eu digo que são dois parâmetros. O valor é a questão da sociedade, do estrutural e da consciência do indivíduo, da emoção. Então, como nós vamos trabalhar essa questão? Os valores estão em crise? Estão, muitos deles. Eu diria, muito mais que em crise, em transformação. Então, nós temos que reforçar algum deles. O respeito à vida, à sua própria dignidade. Então, nós temos um outro agravante, que é a sociedade da comunicação. Nós temos uma hipercomunicação hoje. As pessoas têm informação demais. Eu conversei com um profissional esses dias atrás sobre isso. A gente tem um volume muito grande de informação, mas a gente nós não estamos conseguindo processar. Wagner, eu gostaria muito de continuar conversando, mas o pessoal já está dando sinal que acabou. Mas nós estamos deixando o seu telefone, seu e-mail para contato e vamos continuar conversando, porque eu acho que outros temas importantes virão para a gente poder discutir aqui, conversar aqui e levar mais informação para quem estiver nos assistindo. Okay, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Vera. Muito obrigada. Você é a TV Câmara. No Câmara Entrevista de hoje, nós recebemos o mestre em Filosofia Clínica, Wagner Pedroso, e conversamos exatamente se o consumo excessivo é o causador dessa crise de valores que nós vivemos. E a gente constatou que não é bem por aí, depende muito mais de nós, da nossa capacidade de pensar o que é bom para nós e para o outro também. A gente se vê no próximo Câmara Entrevista, ok? Até lá!